Olá, e aí? Esta é a aula 6 do módulo 1, o tema é Espírito Santo. Nós estamos fazendo essa aula extra para tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Nós vamos falar hoje sobre aquilo que nós chamamos de dons de línguas, sobre batismo no Espírito Santo, sobre línguas estranhas, que é um tema que gera algumas dúvidas. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Antes de nós começarmos, veja esse vídeo agora. Hay tantos totamentos en la correr. No me la agarre. No me agarre a nadie, que aquí nadie está loco. No me agarre a nadie, que aquí nadie. Estamos hablando en paz, gloria a Dios. Mi alma adora, papá. La que me tiene todo el mundo. Alma mía, adora a Dios. Alma mía, adora a Dios. Padre de la gloria. Bom, nós não vamos comentar esse vídeo, mas nós vamos esclarecer pela palavra de Deus algumas coisas acerca desses hábitos, ok? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Bom, alguns comentaristas dizem que o povo de Corinto era uma igreja muito imatura. Havia bastante maturidade espiritual. Eles tinham, por exemplo, desprezo por pessoas inferiores. Eles faziam divisões de castas na igreja, desprezavam as pessoas inferiores. Eles tinham arrogância de alguns porque alguns foram batizados por Paulo, outros por Apolo, e eles faziam partidos na igreja para ver quem era o mais importante, até a disputa por melhores dons, quem tinha os melhores dons e quem parecia ser o mais espiritual. Esse era o perfil imaturo da igreja de Corinto. Porque, principalmente, a Bíblia orienta que devemos procurar o dom de profetizar. Nós entendemos essa palavra hoje, profetizar, como se fosse revelação, ou como se fosse adivinhar ou revelar coisas futuras, dizer coisas sobre sua vida que ninguém sabe, falar o que vai acontecer no futuro, te avisar sobre acontecimentos, sobre o futuro. Mas essa palavra não quer dizer isto na Bíblia. Profetizar aqui é, acima de tudo, proferir a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, é pregar, é falar com outra pessoa o que Deus quer que ela ouça, é anunciar o que está sendo orientado por Deus, na palavra de Deus, falar verdades espirituais para a outra pessoa, para que ela seja edificada, falar as verdades do Evangelho para alcançar pessoas, para salvar pessoas. A Bíblia condena adivinhações, portanto, profetizar não é revelar o futuro, não é adivinhar as coisas que você vai fazer ou que você já fez, e nem mesmo dizer para você o que vai acontecer no futuro. Profetizar é revelar a palavra de Deus, é edificar, é exortar, é consolar, é interpretar a palavra de Deus, é aplicar a palavra de Deus à vida de outra pessoa. Então, quando a Bíblia diz aqui que nós devemos procurar os melhores dons, mas principalmente o de profetizar, está orientando que nós devemos buscar orientação na palavra de Deus para poder dirigir essa palavra a outras pessoas, falar com elas, falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Bom, aqui o apóstolo Paulo tem muito cuidado ao falar sobre o uso das línguas, de outras línguas. O que acontecia naquele culto? As pessoas falavam todas ao mesmo tempo, todas em tom elevado, e alguém entrava ali naquele culto e ninguém entendia nada, porque todos falavam em outras línguas ao mesmo tempo e ninguém era edificado. Mas o apóstolo Paulo sabe que condenar ou proibir não é o caminho.
Porque o apóstolo Paulo temia a Deus e sabia que Deus poderia utilizar qualquer tipo de manifestação segundo ele quisesse. Além do que, o apóstolo Paulo tinha tido experiências em seu ministério, nós vamos gravar um vídeo sobre isso, em que as pessoas tinham o dom realmente de falar em outras línguas para anunciar as verdades de Deus a estrangeiros, a pessoas de outras línguas, de outras nações. Então, ele não queria proibir, ele não queria condenar aquela atitude, mas ele sabia que o jeito que aqueles coríntios e que aqueles irmãos estavam fazendo no culto não era correto. Então, como ele trata essa questão? Aqui no versículo 2 ele reconhece, olha, vocês estão falando com Deus, mas precisam entender que isso não é motivo para não falar com os homens também. Isso não é motivo para confundir os homens. Então, você está falando com Deus, mas as pessoas não entendem você. Tudo bem, você está falando com Deus, mas não faça desse jeito, porque as pessoas, os homens, não estão sendo alcançados. Veja esse vídeo agora, nós vamos ter mais uma ilustração do que acontece. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então aqui ele fala o objetivo do dom de profetizar, que é ensinar o outro, que é edificar o outro, que é exortar o outro, orientar pela palavra de Deus, consolar o outro pela palavra de Deus. E que, no caso, aquelas línguas estranhas faladas no culto não faziam nada disso. Por isso que a Bíblia nos orienta a buscar o dom de profetizar, para que nós possamos edificar, exortar e consolar as pessoas de forma que elas entendam e aprendam a palavra de Deus. Versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Bom, o dom de profetizar é um dom que dá mais trabalho, né? Requer estudo pessoal, requer busca da palavra, requer dedicação, requer equilíbrio espiritual, sabedoria, estudo. Então as pessoas não buscavam esse dom, porque ele realmente requer mais trabalho. Versículo 5. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Bom, aqui a palavra de Deus exorta sobre um tipo de competição que acontecia naquele meio, né? Porque as pessoas achavam que o dom de falar em outras línguas ou o dom de falar em línguas inexistentes, como se estivesse falando só com Deus, fosse superior ao dom de profetizar. E a Bíblia esclarece aqui que não, que profetizar é superior. Ele precisou esclarecer que proclamar a palavra de Deus é superior a falar em outras línguas, apesar do apóstolo Paulo reconhecer que ele gostaria que as pessoas falassem em outras línguas. E nós sabemos que seria para anunciar a palavra de Deus a pessoas de outros povos. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha o que ele diz no versículo 12, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha o trabalho, estudar, aprender, preparar, buscar discernimento, crescer espiritualmente, procurem progredir, cresçam. Versículo 13, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Lembre-se, ele não afirma que eles estão fingindo nem inventando uma língua falsa. Se essa língua existe, ela precisa ter a possibilidade de ser traduzida, ela precisa ter a possibilidade de ser interpretada. Então, já que você tem o poder de falar nessa língua e ninguém está entendendo, ore e peça esse mesmo poder de interpretar, porque aí você já fala de uma forma que as pessoas possam ser edificadas. Assim, a Bíblia nem proibia e nem dizia que era fingimento e nem descartava a possibilidade daquela manifestação vir a ser útil de alguma forma, caso fosse entendida por alguém, caso fosse traduzida. Pelo menos, interprete o que você está dizendo. Versículo 14. Porque,
se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aqui o apóstolo Paulo está reconhecendo que até quem fala não entende nada em sua mente. A própria mente da pessoa que fala não é edificada em nada, fica infrutífera. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Você está percebendo como a Bíblia é sábia, como o apóstolo Paulo está sendo sábio ao falar sobre isso, de modo que eles entendessem que aquilo não estava certo? Ele diz: vocês estão sendo meninos, não sejam meninos, vocês estão sendo infantis, vocês estão sendo criancinhas na fé, vocês estão querendo aparecer com a imagem de espiritualidade, com línguas emboladas, com inconsciência, com estado de não lucidez, mas vocês não estão se importando com os perdidos. Na malícia, no pecado, vocês deveriam ser crianças sim, vocês deveriam ser puros, mas na espiritualidade, na fé, no juízo, no senso, vocês deveriam ser mais maturos, deveriam ser adultos, deveriam ter constância, equilíbrio nas atitudes de vocês. Versículo 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando que a Bíblia diz que mesmo que as pessoas vejam um fenômeno sobrenatural de gente falando através de outras línguas, assim mesmo, por mais sobrenatural que aquilo parecesse, isso não faria com que eles ouvissem a Deus e atendessem à voz de Deus. Então, se o argumento fosse: vamos fazer dessa forma porque fica sobrenatural, porque fica muito milagroso você falar em outras línguas, mesmo assim, isso não iria fazer com que as pessoas ouvissem a Deus. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? Você conhece esse cenário? Você conhece esse ambiente em que as pessoas falam todas ao mesmo tempo e ninguém entende nada? Não por eles pensarem que estamos loucos, porque às vezes o mundo pensa que os cristãos são loucos mesmo, mas por não serem edificados, por não serem orientados e não entenderem nada do que está acontecendo. Esse ambiente é bem conhecido. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Versículo 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E essa palavra? Você já viu acontecer um visitante entrar no meio da igreja, entender a palavra de Deus e se render a Cristo? Você já viu uma pessoa entrando no nosso culto e aceitando a Jesus, se rendendo ao Evangelho? Essa é a palavra da profecia. Esse é o dom da profecia que a Bíblia está nos orientando a buscar. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Mais uma vez, o apóstolo Paulo é muito sábio. Ele fala: vamos organizar? Vocês estão dispostos a ter um culto organizado, maduro, espiritual de verdade? Vai aparecer intérprete aqui para que isso seja entendido? Então vamos organizar esse culto agora. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais de 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Aqui o apóstolo Paulo, a Bíblia, coloca ordem para não proibir. Além de saber que seria preciso muita humildade para as pessoas se organizarem, um de cada vez, esperarem um outro, terem consideração pelos outros, não terem o desejo de aparecer, por dar a vez a outra pessoa, e 3 em cada culto, então eles iriam precisar ter muita bondade, muita humildade, muita consideração, muita organização. E aí o apóstolo Paulo faz uma exigência: tem que ter quem interprete. Então era uma necessidade de ordem.
Sabe qual era o problema naquele momento? Bagunça, desordem, falta de ordem por falta da verdadeira espiritualidade. Então é colocado essas regras aqui. Vamos lá, então? Um de cada vez. No máximo 3 pessoas por culto, 2 ou 3, e tem que ter quem interprete. E isso é uma forma dele organizar a situação e perceber que, em vez de proibir, ele estava falando: olha, tá muito bagunçado e essas pessoas estão realmente querendo fazer um show aqui. Então, em vez de proibir, eu vou ver se eles se submetem à ordem e à organização. E ele diz: apenas se houver intérprete. Então, esse era um requisito para que acontecesse aquele momento. Eles podem ter dito: ah, mas assim não tem graça, assim eu não quero. E nisso acontece o que você vê hoje aqui. As pessoas não entenderam essa orientação, não se importaram uns com os outros, não seguiram essa orientação e hoje, até hoje, os cultos acontecem da forma como estavam acontecendo naquela igreja. Versículo 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Essa orientação. Sem intérprete, fique calado. Não tem como interpretar, fique calado. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então, até os profetas deveriam se organizar. Até aqueles que estavam falando para ensinar, para edificar, com sabedoria da palavra de Deus, também deveriam se organizar. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Como eu falei, o apóstolo Paulo, a Bíblia não queria proibir, porque sabia que Deus poderia utilizar de alguma forma o dom da pessoa vir a falar em outra língua para evangelizar uma pessoa que entrasse. Ele não queria proibir, mas ele queria colocar ordem e clareza. Então ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus pode agir se vocês não forem imaturos, se vocês forem organizados, decentes, sábios, amorosos uns com os outros, tiverem consideração por quem entra, Deus pode agir. Então não proíbam, porém sejam dessa forma. Se preocupem com o outro, tenham clareza, sabedoria, discernimento, e Deus pode agir através dos dons. Por isso que a Bíblia trata esse fenômeno e essas manifestações dessa forma. Se as pessoas seguissem essa orientação, nós não teríamos hoje tanta confusão nos cultos por causa desse hábito, por causa dessa tradição, por causa dessa doutrina de homens que se cultivou ao longo do tempo. São atitudes que não são bíblicas, são atos, são práticas que não estão na palavra de Deus e contrariam a palavra de Deus. Era só seguir isso aqui que nós aprendemos hoje e tudo seria diferente. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Mande para mim, mande a sua pergunta. Nós falaremos mais um pouco sobre isso. Nós ainda temos mais alguns pedacinhos de aula sobre o Espírito Santo que eu vou enviar para vocês. Então, mande suas dúvidas por enquanto para mim. Pode deixar a dúvida aqui no vídeo do YouTube, no comentário, ou mande para mim pelo WhatsApp. Faça os exercícios desse vídeo e quando eu receber os seus exercícios resolvidos, eu vou te mandar a próxima aula. Até lá!